Agora nós vamos resolver alguns exemplos. E para começar a resolver esses exemplos, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou exibir aqui uma tabela que vocês terão acesso, que é uma tabela aqui de equivalência. Então eu tenho o seguinte, ó, eu tenho uma primeira equivalência aqui que é chamada idempotência. E ela está aqui marcada com a abreviação ID. Na idempotência eu tenho o seguinte, ó, que o P é equivalente a P e P. Ou que o P é equivalente a P ou P. Bom, eu também tenho a comutatividade que está indicada aqui. A comutatividade é o seguinte, P e Q é equivalente a Q e P, ou P ou Q é equivalente a Q ou P. De onde que surge essas coisas aqui dessa tabela? Nós já utilizamos isso no tópico anterior, isso aqui surge da tabela verdade. A gente consegue provar cada uma delas usando a tabela verdade, ou uma demonstração direta também, que a gente vai aprender a fazer aqui nesse exemplo que eu vou mostrar aqui. Eu tenho aqui, ó, a distributiva, a dupla negação que a gente já viu, ou seja, uma afirmação P é equivalente a não P. E aqui está indicado com as duas simbologias. Eu tenho as leis de Morgan, que também nós já estudamos para poder... nós demonstramos com a tabela verdade. Eu tenho aqui a lei do condicional. E o que diz a lei do condicional? Se P, então Q é equivalente a não P ou Q. Isso aqui vai ser muito útil nos cálculos que a gente vai desenvolver utilizando proposições. Eu tenho mais aqui, ó, o bicondicional. Eu tenho a contraposição. A contraposição diz o seguinte, se P, então Q, é equivalente ao quê? Negar o consequente, não Q, então não P. E essa contraposição, ou a contrapositiva, também será muito útil em nossos cálculos. Eu tenho aqui a lei da exportação e importação. Aqui, então, eu tenho a equivalência com tautologia, aqui eu tenho a equivalência com contradições, e eu tenho outros casos aqui, e aqui é conjunção. O que é conjunção? Quando eu tenho que uma proposição P é verdadeira e uma proposição Q também é verdadeira, eu posso dizer que P e Q também é verdadeiro. Essas aqui são as equivalências, mas eu também tenho uma outra tabela, que é a tabela de inferências. E olha aqui, a adição é uma das inferências, a simplificação é outra, e eu tenho outras tantas aqui. Você não precisa decorar essa tabela. Você vai ter sempre ela à mão para utilizar nas suas demonstrações. E nós vamos fazer agora uma demonstração aqui, que é a demonstração da simplificação, e nós vamos utilizar algumas das ideias que estão presentes nessa tabela. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ocultar por enquanto a tabela e vamos fazer a demonstração somente lembrando dessas coisas, mas não fazendo referências diretas a ela. Então vamos lá. Aqui fala o seguinte, ó, a simplificação, que é abreviada, é assim, simp, ela diz o seguinte, ó, P e Q implica em P. Então, P e Q implica em P. Como que eu posso começar a trabalhar com isso daqui? E eu vou escrever aqui o seguinte, ó, eu vou escrever P e Q, vou colocar aqui então quem? Então P. Isso aqui é o quê? Isso aqui é equivalente ao quê? Você vê o sinal de equivalência aqui com bastante cuidado. Isso aqui é equivalente ao quê? O que diz a lei do condicional? Eu posso negar o antecedente, trocar isso aqui por ou e continuar com o consequente, né? Então eu vou negar. Você vê aqui o seguinte, ó, negação, e aí eu coloco o quê? Negação de P e Q, ou, e coloco quem aqui? P. Bom, então isso aqui é equivalente exatamente a isso. Mas isso daqui é equivalente ao quê? Então eu escrevo aqui, ó, novamente o sinal de equivalência e vou tentar demonstrar que isso aqui é equivalente a algo. Equivalente ao quê? Essa negação eu posso negar o P, trocar o E pelo OU e negar o Q. Então fica o seguinte, ó, não P, troco o E por OU, não Q, coloco entre parênteses novamente, e coloco aqui, ó, ou P. Ok, então estou começando a desenvolver. E isso daqui vai ser equivalente ao quê? Vai ser equivalente a algo que eu vou escrever na linha de baixo. Estou escrevendo o sinal de equivalente aqui. O que eu vou fazer agora para passar para a próxima linha? Vou fazer uma associação. Vou associar esse com esse e vou deixar esse aqui independente. Vai ficar então assim, ó, não P, ou o quê? Ou não Q. Esse não P ou P, isso aqui é sempre verdadeiro. Por que isso aqui é sempre verdadeiro? Porque se aqui for falso, aqui é verdadeiro. Se aqui for verdadeiro, aqui é falso. Então isso aqui dá uma tautologia. Então quer dizer que isso aqui eu posso escrever da seguinte forma. Eu posso escrever que isso aqui é equivalente
ao quê? Isso aqui é equivalente a uma tautologia, então eu vou escrever aqui T de tautologia, ou o quê? Ou não que. Bom, uma tautologia ou não que, isso aqui vai ser sempre o quê? Isso aqui vai ser sempre equivalente ao quê? A uma tautologia. Então quer dizer que esse argumento aqui sempre vai render o quê? Uma tautologia. Então quer dizer que este argumento aqui é um argumento válido. Então eu posso pensar que este argumento P e Q implica P, porque ele rende uma tautologia. Note, em aula a gente provou que isso aqui era verdade utilizando a tabela verdade. Agora nós estamos provando apenas por dedução de uma afirmação que acarreta em outra, e nós chegamos em uma tautologia. E ao chegar a uma tautologia, então esse argumento aqui é um argumento válido.